Já estamos a menos de 24 horas para Portugal se estrear neste Campeonato do Mundo de Futebol, o Mundial para onde partimos com esperanças muito bem fundamentadas, mas esperanças de uma prestação histórica. Nunca houve nenhuma seleção portuguesa com tantos jogadores a serem fundamentais nas maiores equipas do mundo, nos grandes tubarões do futebol mundial, ao ponto de alguns terem mesmo de se resignarem à condição de suplente. Estamos com vários jogadores apontados como melhores jogadores da atualidade nas suas respectivas posições. Há várias soluções e não há dependência de dois jogadores, como, por exemplo, o caso de Espanha, que é apontada como a grande favorita à par da França, mas a Espanha notou-se ontem que tem uma dependência de Yamal e do Williams. Portanto, só essas coisas que eu já falei aqui são mais do que suficientes para meter os nossos coraçõezinhos tão habituados a sofrer, agora cheios de esperança, adrenalina, completamente entusiasmados e acelerados com o que vem aí, com o que vai começar amanhã a partir do jogo contra a Gana. E eu juro que nunca tive tanta confiança, tanta fé na seleção portuguesa como tenho agora para este Campeonato do Mundo. Só que este Mundial já provou aquilo que é talvez a maior verdade no mundo do desporto e que muitas vezes ignoramos, especialmente no atletismo. Mas a verdade é que ninguém vence antes de jogar futebol. Ninguém. Os meus amigos brasileiros dos cancelados no outro dia diziam que vamos ganhar 3-0, 4-0, 3-1, 2-0 e depois acabaram empatados a uma bola frente a Marrocos. E antes disso já tinham dito que o Brasil, por causa da camisola, do peso da camisa, eram os grandes candidatos, mesmo sem o Brasil apresentar há mais de 10 anos a mesma qualidade do passado, nem em termos de qualidade individual, nem em termos coletivos. Tem havido, e isso é notório, uma Neymar dependência, tanto que os jogadores estavam todos a chorar e para pressionar o Ancelotti para convocá-lo para esta Copa, porque parece que não há ali ninguém capaz de assumir o protagonismo. Vinícius Júnior e Rafinha não conseguem jogar nada pelo Brasil, não conseguem jogar a bola como jogam pelos seus clubes, portanto, talvez se perceba essa necessidade de apelar ao Neymar, o último dos grandes craques brasileiros, mas enfim. Além disso, vimos Espanha também tropeçou, também sendo uma nação grande, com um bom campeonato e ter ali 4, 5 estrelas do futebol mundial. Toda a gente estava a colocar a Espanha a par da França como os favoritos máximos, com os que estão lá mesmo no topo do favoritismo e todos os outros abaixo. E foi com esse favoritismo máximo, com essa arrogância que ele entrou em campo contra Cabo Verde. E o pensamento, eu tenho a certeza e percebia-se que o pensamento era, depois do 7-1 da Alemanha ao Curaçao, o pensamento espanhol era: por quanto é que vai ser a goleada? Não conseguiram marcar um golo ao vozinho. Enganaram-se redondamente. Empate a 0. Cabo Verde teve arte, engenho, disponibilidade física para defender. E Cabo Verde vai já ficar para a história do futebol, porque foi basicamente um David contra Golias da história moderna. Um Golias que ia com toda aquela presunção, mas que teve a sua fúria completamente apagada. Se aquilo é uma fúria vermelha, uma fúria espanhola, não sei, acho que não. Tanto este jogo, Cabo Verde-Espanha, como o Brasil-Marrocos, como outros exemplos, como a Holanda e o Japão, são um grande alerta para a nossa seleção. Porque ninguém vai passar ali ou dar a passadeira vermelha. Ninguém. Ainda por cima há essa motivação extra, novamente, de todos os outros jogadores de estragarem os planos de Cristiano Ronaldo. Um jogador que parece ser mais odiado, ou ser odiado com mais força, do que a força com que é amado. E é inacreditável o que uma pessoa tem de passar e tem de sofrer quando é excepcional no que faz. Mas isso já ele está perfeitamente habituado, acho eu, ossos do ofício, e eu só espero que as conversas dos comentadores, as conversas de café e dos amigos e das pessoas que estão à volta dos jogadores que estão ali naquela seleção com o Cristiano Ronaldo não influencie a entrega e dedicação desses mesmos jogadores em prol da equipa.
porque a tosca ideia de que o Cristiano Ronaldo está a atrapalhar e que quer que a bola venha só para ele, está longe da verdade. Longe da verdade. Agora, se ele se desmarca, dá linhas de passe como ninguém, é óbvio que a bola vai lá parar. Tem de passar por ele. E já vimos até jogadores fazerem panelinha para não passar a bola ao Cristiano, prejudicando o Ronaldo e, consequentemente, a prejudicar a seleção. Eu só espero que isso não aconteça. E isso, se não se lembram, eu posso dar um exemplo. Quando Portugal jogou contra a Hungria no Estádio da Luz e podíamos selar logo ali a qualificação, Portugal começou a perder logo aos 8 minutos e depois o Papai Cris faz a reviravolta, 2 golos logo na primeira parte, e quando entram no segundo tempo deixaram de lhe passar a bola. Todos a tentar lances individuais, a chutar de longe da área, fora da área, o Cristiano a abrir e a fazer o que ele faz, a isolar-se como ninguém, e simplesmente preferiam não olhar ou fingir que ele não estava ali. Conclusão, Martínez percebeu o que é que estava a passar, tirou o Cristiano, colocou o Gonçalo Ramos, que é mais amigo dos outros, e Portugal deixou-se empatar. Deixou-se empatar e a decisão de apuramento para o Campeonato do Mundo de Futebol acabou por ser adiada. Enfim, só espero mesmo que o ego não prejudique esta super seleção. O ego daqueles que gostariam de ter o protagonismo que o Cristiano Ronaldo tem, e que alguma vez nunca, e duvido que alguma vez tenham, mas pronto, também não estou numa posição de condenar, porque estamos a falar de jogadores do melhor que há, melhores jogadores do mundo, e deve ser frustrante que, apesar de serem tão bons, as atenções estejam centradas em Cristiano Ronaldo, mesmo com 41 anos. Por outro lado, se eles passassem pelo que passa ao Cristiano Ronaldo, se calhar dispensavam, e até é melhor assim, porque cai tudo nas costas do Cristiano, ganhamos ou percamos, é sempre nas costas do Ronaldo. E estão preparados para levar com as críticas quando se perde? Não sei. Mas feito este à parte, só dizer que a esperança tem de ir lado a lado com uma consciência de que o primeiro jogo do Campeonato do Mundo é muitíssimo importante. Como disse o Romário após o empate do Brasil, o empate seria derrota. Sai com esse gol de derrota mesmo agora depois de 1-1 oficialmente? Fernando, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. Tanto que isso deu polémica, porque ele estava a dizer basicamente que a colega não percebia nada de futebol porque estava a dizer que aquilo sabia a derrota. Mas pronto, aí o Romário pôs em perspectiva o quão importante é um primeiro jogo. A estreia num campeonato do mundo, e pá, ali há nervos, há vontade de querer demonstrar em campo o porquê de ser melhor, mas também há medo e, portanto, há que ter muita atenção, estar em alerta máximo, e eu tenho a certeza que se houver vontade, se houver tesão, houver concentração e dedicação, Portugal vai lutar para ser campeão. E só para a despedida, como não podia deixar de ser, colocar aqui o meu 11 titular, o 11 titular que eu acho que é capaz de nos dar o título, um 11 titular que tem de ter Diogo Costa na baliza, João Cancelo à direita, Nuno Mendes à esquerda, o melhor do mundo, Ruben Dias e Renato Veiga a centrais, primeiro volante João Neves, o melhor na sua posição, depois o meio campo ali povoado com Vitinha, Bernardo Silva e Bernardo Silva numa posição mais de 10, com o Bruno Fernandes um pouquinho à esquerda e mais pela direita, um bocadinho mais à frente, Pedro Neto, e aqui prefiro ao João Félix e ao Rafael Leão, obviamente por serem jogadores que são amorfos, são génios, mas falta vontade, e portanto eu prefiro o Pedro Neto, é mais consistente e é um jogador que não tem tanto marketing como o João Félix, nem como o Rafael Leão. É um jogador do caraças mesmo, apesar de ser canhoto, faz-me lembrar às vezes o que o Figo fazia aos adversários. Trocava-lhe os olhos
e colocava tornozelos, joelhos e ancas completamente partidos. E claro, o meu homem na frente só pode ser Cristiano Ronaldo. Não há discussão de idade, não há discussão com nenhum comentador ressabiado ou treinadores de bancada ou adeptos de clubes rivais do Sporting que não conseguem separar as coisas, então são sempre anti-Cristiano, já desde 2006, e eu não sou de todo do Sporting. Até um insulto quando me dizem esse comentador deve ser do Sporting. Não, podem me chamar tudo menos sportinguista. Estou a brincar. Mas o Cristiano continua a ser para mim o mais mortífero português no que toca ao futebol, apesar de o querer enterrar há pelo menos 6 anos e provavelmente não conseguem notar em pequenos detalhes, como aquele segundo golo de Portugal contra a Espanha na final da Liga das Nações, um golo que deu o empate e nos permitiu ir depois aos penaltis que nos deram a vitória. Qualquer outro Gonçalo Ramos ou Paulinho desta vida não teria um cérebro capaz de captar a informação que estava a receber através da visão e dar ordem a todas as partes do seu corpo de se movimentarem para darem aquele toque na bola que fez o golo acontecer. São muitas as provas que ele nos tem dado ao longo dos tempos, ao longo desta última época, até porque, sendo ele o Cristiano Ronaldo, tem sempre de provar mais do que todos os outros. Agora, ele é igual a todos os outros numa questão: errar. Todos erram, mas quando é o Cristiano tem muito mais a dizer, tem muito mais a apontar. É incrível. E no último Mundial, Portugal teve um grande erro, e não podemos esquecer disso. Um grande erro que decorre de um azar. E o azar foi termos ganho contra a Suíça de goleada, com 3 golos de Gonçalo Ramos. E para mim foi isso que ditou a nossa saída precoce do Mundial, porque levou a um erro de Fernando Santos. Sim, o engenheiro do Penta pensou que no futebol acontece o mesmo que no sul dos Estados Unidos da América, onde um raio cai 2, 3, 4, 5, 6 vezes no mesmo sítio. Esqueceu-se que isso só acontece na natureza, ao contrário do que diz o ditado popular. Por isso, como sempre, o ditado popular não é para levar à letra, é sempre com alguma simbologia. E eu acredito que esse ditado foi criado a pensar no desporto. No desporto, onde um raio não cai 2 vezes no mesmo sítio. E não caiu. Tanto que no jogo seguinte, Gonçalo Ramos entrou de titular, pouco ou nada tocou na bola e fomos eliminados contra Marrocos. Mas isso já é história e, como eu digo sempre, o passado é para referência, não para residência. Que se aprenda com o passado e que este ano, com humildade e garra, com boa gestão de egos, Portugal não seja eliminado nesta Copa. Isso já seria um bom sinal, seria sinal de que estaremos na final. Um abraço!